Olá, começa agora o Espelho Urbano. Seja bem-vindo! No programa de hoje você vai conhecer um novo perfil do morador de rua da região metropolitana. E no que isso poderá ajudar na solução do problema. E mais, a nossa equipe foi conferir como está a segurança nas ciclofaixas da cidade. O Espelho Urbano começa agora. Um novo perfil do morador de rua da região metropolitana de Campinas. Essa é a proposta de uma pesquisa feita pela Unicamp. O diagnóstico vai direcionar ações da Prefeitura em casos como esse. Entenda o porquê. A pesquisa feita pela Unicamp, Universidade de Campinas, mostra que existe um novo perfil de morador de rua na região metropolitana de Campinas. Rodrigo Coelho, que coordena o levantamento, sugere uma melhor abordagem das prefeituras para resolver o problema que muitas vezes é uma escolha pessoal. O grupo, que a gente chama população de rua, ele é composto de dois subgrupos. O primeiro grupo é esse majoritário, que são os moradores do local, né? Mas existe também um grupo específico que são pessoas migrantes, né? São trecheiros que estão tanto avançando pelos municípios, atrás de uma nova cidade onde possa se estabelecer. Então a gente procura identificar nessa pesquisa as características diferenciadas de cada grupo de municípios para a gente pensar como você poderia trabalhar com cada município a partir da sua especificidade. O Serviço de Atendimento ao Migrante, Itinerante e Mendicante de Campinas, o SAMIM, acolhe que se encontra em situação emergencial. Já estão há algum tempo na rua, que a família realmente não aceita por conta da dependência química ou com algum conflito familiar. Aqui, cerca de 150 pessoas são atendidas diariamente e recebem todo o atendimento necessário. Mas durante o dia, poucos são vistos por aqui. Muitos têm uma estrutura montada nas ruas como se fosse um lar de verdade. Trabalhei 20 anos na lavoura. Tá, a carteira está aqui, está tudo aqui. Até estou pelejando para conseguir o fundo do PIS, arrumar um lugarzinho para mim, não consigo. E você gostaria de voltar a trabalhar? Eu dei o trabalho. Muitos moradores de rua são confundidos com usuários de droga, o que dificulta o trabalho na instituição. Olha, eu vim de Guaxupé, rodando estrada, já morei em vários lugares. Eu comecei muito pequeno. Juntei uma sacolinha, uma camisa e uma calça e saí de casa e nunca mais voltei. Cato as coisas do lixo, mas não pego nada de ninguém, graças a Deus. Como satisfeito, passa gente, fica dando risada, nem tô aí. A Prefeitura informou que a pesquisa vai ajudar no orçamento para as próximas ações. E a história dos moradores de rua alcançou mais que números e dados. Um blog conta a vida deles. Esse é o personagem urbano de hoje. Confira! Quem faz da rua o lar, muitas vezes passa despercebido às pessoas em meio à correria do dia a dia. Mas a verdade é que por trás de todo morador de rua há uma história, e isso despertou o interesse de Henrique Rangel, de 19 anos. A ideia do blog saiu quando eu tinha 17 para 18, eu estava fazendo, foi num Réveillon, que eu passei na praia com uma amiga e a gente passou a virada do ano inteira conversando com um moleque que morava na rua, ele tinha na mesma idade que eu. E aí, ele contando a história dele, era uma história de vida bem sofrida. E aí eu comecei a eu mesmo me perguntar, eu falei assim, acho que todo mundo tem uma história, ninguém que tá na rua porque quer, né? E aí eu juntei o útil com o agradável, eu sempre tive vontade de ter um blog e aí a curiosidade de saber a história dos moradores veio à tona e aí eu comecei a entrevistar todo mundo. Henrique vê cada morador como uma oportunidade de saber histórias diferentes. Para ele, ver um ser humano vivendo na rua gera um certo incômodo. Gera um certo incômodo, mas não incomodar assim, nossa, eu tô no mesmo lugar que um morador de rua, não isso. Mas o incômodo de falar por que ele tá ali. O blog Histórias das Ruas existe desde setembro de 2011 e desde então já recebeu cerca de 40 mil acessos. Henrique já produziu um total de 34 histórias. Entre todas as histórias, Henrique tem a sua favorita. Um senhor, o seu Maurício, que eu encontrei no MASP, lá na Paulista, e a lição de vida que ele deu, por mais que ele não tinha nada, ele catava latinha, ele era alcoólatra, só que ele tinha uma felicidade assim extrema. Ele era muito feliz e ele era extremamente inteligente. Ele me dava respostas assim que eu ficava impressionado com a resposta dele. E normalmente a gente julga as pessoas por, o cara tá na rua, não sabe nada. O primeiro contato é sempre imprevisível. Ele diz que já viu todo tipo de reação. A primeira reação quando vê câmera, quando vê que é um menino assim, que quer conversar para tentar levar a história deles para a internet, né, que é o blog, eles não
não gostam e outros adoram. Tem gente que gosta de tirar foto, tem moradores de ruas que quanto mais foto tira, mais ele fica feliz. Que é um jeito, gostam de se aparecer, parece que gostam de mostrar a fragilidade deles. E é isso que me motiva para estar lá, tipo, para chegar e conversar com eles, para bater um papo e ver se eles topam conversar, contar história. Society, crazy Andy, I hope you're not lonely without me. E no próximo bloco você vai ver que apesar das mulheres preferirem a cesárea, há outros tipos de parto. E ainda, o Unicamp aposta em projeto para deficientes físicos. A gente volta já. Você sabia que a cada bolsa de sangue doada, 4 vidas podem ser salvas? Doe sangue, doe vida. Olá, o Espelho Urbano está de volta. Vamos falar agora da saúde da mulher e do parto humanizado. Apesar do alto índice de cesárea em Campinas, este tipo de parto está sendo cada vez mais procurado. O alto percentual de cesarianas no país preocupa. Somente no estado de São Paulo foram realizadas 350 mil cesáreas no ano passado. Em 2011, dos 14.462 partos feitos na cidade, o sistema particular realizou 6.649, em que 90% foram por cesariana. Já na rede pública, o número foi de 46,2%. A médica ginecologista e obstetra Priscila Ribeiro Guê afirma que, além de incentivo por parte dos médicos, falta o fim de mitos do parto normal. É mais fácil a pessoa buscar informação sobre o parto normal, sobre o parto humanizado, mas tem muita gente que tem medo assim, da experiência, tanto da dor do trabalho de parto, né, do parto em si. Tem gente que acha que pode ficar machucada, né, ou tem medo que aconteça alguma coisa com o bebê, ou ainda talvez tem gente que não confie no trabalho do médico para fazer um parto normal, mas para fazer uma cesárea assim. Segundo ela, apesar do domínio de cesáreas, nota-se uma grande procura pelo parto humanizado, que tem como objetivo priorizar as escolhas da mulher. Apesar do balanço apontar o domínio de cesáreas na rede particular e de partos normais na rede pública, cada vez mais gestantes escolhem o parto humanizado. Um exemplo disso é o IGPA, o Grupo de Parto Alternativo, criado aqui no CAISM, da Unicamp. A fisioterapeuta e doula Renata Ola destaca a importância da doula como apoio ao decorrer de todo o trabalho de parto. A função da doula é promover conforto físico, tornar esse trabalho de parto mais confortável possível e acaba dando um suporte emocional também, porque às vezes o trabalho de parto dura horas, é cansativo e a mulher ela precisa de alguém ali falando, não vai dar certo, você vai conseguir, vamos, está indo super bem. Então, o papel da doula é esse. A psicóloga Miriam Marques Pereira teve sua primeira gestação por cesariana e sua segunda filha, Sofia, por parto normal. Ela enfatiza as diferenças das duas experiências. Eu sempre pensei em ter um parto normal em todos os meus filhos por parto normal, só que a minha primeira gestação terminou numa cesárea justamente por desinformação. Fiquei grávida da Sofia, já empoderada, sabendo bem das coisas, né, e comecei a procurar em Campinas um médico humanizado, uma equipe humanizada, e bom, eu encontrei a equipe humanizada e por isso ela nasceu de parto natural. Campinas conta hoje com apenas 24 quilômetros de ciclofaixas, sem uma política específica para os ciclistas. O Espelho Urbano pergunta, existe uma segurança para quem usa a bicicleta como meio de transporte? Domingos e feriados, das 7 da manhã à 1 da tarde. Esse é o espaço limitado aos ciclistas hoje em Campinas, um grande obstáculo para tornar a bicicleta um meio de transporte eficiente. Crianças, jovens e adultos dividem um local ainda considerado de lazer. No último dia de 6 de março, uma passeata marcou uma homenagem à ciclista morta na Avenida Paulista, Juliana Dias. O evento propôs uma nova visão da bicicleta no trânsito. As estatísticas de acidentes envolvendo ciclistas nos deixam em alerta. Entre 2009 e 2010, foram 358 ocorrências. O balanço de 2011 ainda não foi fechado, mas a INDEC afirma que o primeiro semestre do ano passado apresentou 78 acidentes.
O secretário municipal de Transportes, André Aranha Ribeiro, avalia essa situação de acidentalidade preocupante e afirma que é preciso muito mais que conscientização. Mas também é preciso investir em infraestrutura, porque há situações, há condições onde o volume, a concentração de veículos, a velocidade realmente expõe o ciclista ao risco. E nesses casos realmente é necessário investir em infraestrutura para que haja segurança na circulação. Segundo ele, a estimativa é que o município comporte uma rede de 170 quilômetros de ciclovias. A verba total disponível para essa implantação é de 330 milhões de reais. Dessa rede nós temos projetos já para cerca de 40 projetos prontos, já em fase de viabilização do recurso, aguardando apenas a sua liberação para cerca de 50 quilômetros, né? O que falta para o fortalecimento da bicicleta como meio de transporte? Enquanto isso, o ciclista busca o seu espaço no trânsito caótico de Campinas, que tem hoje 733 mil veículos e 105 mil motocicletas. Eu acho legal o ciclista, né, a possibilidade de você andar de bicicleta no trânsito, apesar de que eu acho que a cidade ainda não oferece boas condições para que se tenha uma quantidade de ciclistas andando na cidade. É bom, porém ainda falta um pouco mais de espaço para eles e nem todo mundo tem a conscientização que tem que ter respeito pelo ciclista. Eu acho que a gente tem que respeitar o ciclista, mas eles também abusam muito, entendeu? Eles passam simplesmente sem olhar, tipo, eu sou ciclista, eu tenho a preferência. E não é bem assim. O ciclista urbano e conselheiro municipal de Trânsito e Transporte, Eduardo Gomes, utiliza a bicicleta como meio de transporte há 13 anos. Uma das críticas se constitui no andamento dos projetos. Tem um plano cicloviário dentro da INDEC que completa aí entre ciclovias e ciclofaixa em torno de 140 quilômetros para ser implantado. Porém, como Campinas passa por uma dificuldade política, falta vontade política para que isso aconteça. Eduardo ainda alerta para outras deficiências da rede no município. O conceito para ciclo e bicicletário em Campinas é zero. Ou seja, na prática não existe, na teoria tem. A repórter Marília Cecílio conversa agora com o advogado Osvaldo Redaelli para explicar quais são os direitos dos ciclistas. Olá, Lígia. Doutor Osvaldo, o que o Código de Trânsito Brasileiro prevê como medida da segurança ao ciclista? Então, primeiramente é necessário ressaltar que a competência para regulamentar, para projetar, para fazer toda a parte de circulação e segurança dos ciclistas é do município. E em relação ao que o Código de Trânsito traz aos ciclistas, tem alguns fatores positivos. Por exemplo, quando o veículo for ultrapassar ou passar um ciclista, ele tem que estar pelo menos 1,5 metro distante do ciclista. E também ultrapassá-lo com uma segurança de velocidade e tal, para que haja segurança tanto para o ciclista, também para o condutor. Em relação ao próprio ciclista, existe também regulamentado que ele só pode andar no passeio, né, nas calçadas, mediante prévia autorização do órgão público. E a fiscalização das medidas são eficientes? Olha, eu acredito que não, até porque hoje o Código de Trânsito prevê as multas, prevê essas multas de trânsito, mas só que elas não são aplicadas. Então, por isso que eu acho que elas não são eficientes. E há algum fator predominante nos acidentes com ciclistas no trânsito? Sim, o que eu acho que predomina em relação aos acidentes, não só de veículos, mas principalmente com os ciclistas, é a falta de educação. Nós falamos que dirigir faz parte da educação social. Então nós estamos um pouquinho longe ainda de ter esse respeito, ter essa educação no trânsito, principalmente em relação aos ciclistas. Ok, obrigada, doutor Osvaldo. É com vocês do estúdio. Obrigada, Marília. Vamos falar agora de um grupo de jovens cadeirantes que ganhou destaque nacional graças ao rugby. O esporte levou os estudantes a serem equipe brasileira campeã na modalidade. Um projeto de extensão da Unicamp, que vem dando certo há cerca de 4 anos, forma equipes de rugby e handball para pessoas com deficiência física. Os jogadores têm idade entre 18 e 40 anos. Apesar de não ser fácil, a rotina de treinos tem que ser conciliadas com a vida pessoal. Um dos coordenadores, Luiz Gustavo Pena, dá mais detalhes dessa equipe. Esse projeto de extensão é desenvolvido aqui na Faculdade de Educação Física, tem a coordenação de um docente, que é o
professor Gorla. E os alunos do programa de pós-graduação e de graduação, eles fazem parte atuando na monitoria dos projetos. Então, eles atuam na parte de planejamento e execução das atividades. Rafael Gouveia é o atual técnico da Seleção Brasileira de Rugby para Cadeirantes e fala dos objetivos do projeto. O principal é fazer esse pessoal sair de casa, que é o que mais dá alegria para a gente aqui. Eles não ficarem na cama como é a imagem estereotipada do tetraplégico. Armando da Silva, que entrou na equipe em 2009, já conseguiu vaga na Seleção Brasileira e, com orgulho, confirma a versão do técnico. Para mim foi um motivo de muita alegria, né, cara? Porque eu, como tetraplégico, eu pensei que para mim eu ia ficar na mesma, uma cadeira de roda e uma vida sedentária. Os treinos acontecem de segunda a quinta-feira. O clima por lá é de descontração. Mas nem tudo é brincadeira. A equipe é tricampeã brasileira e cede atualmente 6 atletas da seleção nacional. Por essas conquistas, a equipe também é focada no lado competitivo. Aqui, ninguém quer perder e sabem que a palavra de ordem é superar as dificuldades para vencer. Foi tomando um caráter um pouco mais competitivo, inclusive pelos resultados que eles foram alcançando. Então, hoje é muito mais voltado para a competição. Eles conseguiram medalha de bronze no Pan-Americano de Rugby, que foi em setembro do ano passado. E foi um resultado importante. Foi a primeira medalha do rugby que deu um pouco mais de visibilidade para nós. Isso daqui que faz a gente viver, né? O Espelho Urbano vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco você vai ver como está o trânsito numa das vias mais movimentadas da cidade. Voltamos já. Estamos de volta. As principais avenidas do Parque das Universidades se tornam um dos piores congestionamentos da cidade. Apesar de serem de faixa dupla, as ruas não suportam o tráfego entre PUC e Unicamp, principalmente no período da manhã e da tarde. Com uma frota de 780 mil veículos, o trânsito em Campinas está cada vez mais congestionado e já começa a se tornar um pesadelo para os motoristas. Está bem complicado, né? Tem alguns dias que é bem difícil de andar por aqui. Péssimo. Tá muito ruim, muito difícil. Tá tão ruim que dependendo do horário você não anda aqui. Para se ter uma ideia, a taxa de motorização de Campinas, que é a relação do número de habitantes dividido pelo número de veículos, é maior do que a de São Paulo. Na capital, para cada 1,57 habitantes existe um carro. Já em Campinas, esse número é de 1,39 habitantes por automóvel. De acordo com o gerente de planejamento de infraestrutura da INDEC, o problema do trânsito em Campinas ocorre por conta de diversos fatores. Não é simples só Campinas que tem esse problema, né? É um problema de trânsito das grandes cidades, né? E é uma série de fatores, né? O crescimento da frota, né? Além dos investimentos, né? Então a frota ela cresce mais do que os investimentos, muito em função do crescimento econômico, né? Que o país vive também, e uma série de fatores, né? A priorização do veículo, né? A taxa anual de crescimento de automóveis na cidade, no período entre 95 a 2011, é de 5% ao ano. O volume de veículos em circulação diária é de 3 milhões, levando em conta as cidades da região metropolitana de Campinas. Um dos lugares que tem um grande fluxo de veículos e sofre com um problema de congestionamento é a PUC Campinas. A solução a longo prazo seria a criação de mais um acesso, né, que já foi pensado, já foi estudado, né? É um pouco dispendioso, né, porque depende de obras pesadas, mas ligando a rodovia Ademar de Barros, SP-340, à PUC. Então, com isso, você criaria uma nova alternativa, né, um novo acesso e tiraria um pouco dessa concentração que tem nos acessos principais. Acabamos de ver na matéria a situação precária do trânsito em uma das vias mais movimentadas da cidade. Será que existe solução para este problema?
Para responder essas e outras perguntas, vamos falar agora com o engenheiro da Faculdade de Engenharia da Unicamp, Celso Arruda, no X da Questão. Olá, professor. Como vimos agora na matéria, a situação no entorno da PUC e da Unicamp é complicado, trânsito, né? Existe alguma solução para o problema? Olha, essa questão é uma questão de acesso restrito, principalmente aqueles que vêm da Dom Pedro. Na realidade, a Dom Pedro se transformou praticamente numa perimetral, concentra muitos veículos e esses veículos tendem a vir para um único lugar. Enquanto não houver outros acessos, na Unicamp o problema é um pouco melhor, né? É um pouco menor, porque nós temos 3 vias de acesso. Mesmo assim, tem uma outra via de acesso que foi fechada, que é através do Parque Tecnológico, né? Que se estivesse aberto já aliviaria um pouco aqui, né? Agora aqui na PUC só tem uma entrada, né? Então é muito restrito o acesso. De solução imediata, o que o senhor acredita que possa ser feito para resolver a situação? Mais vias de acesso. Sem mais vias de acesso fica muito difícil, porque vocês já têm uma boa infraestrutura para receber ônibus, vocês têm bolsões de ônibus, aqui na PUC também tem bolsões de vans, né? E aparentemente a parte de estacionamento interno dos outros veículos está resolvida. A grande questão é acesso. Enquanto não tiver novas vias de acesso, o problema vai continuar. Nem fiscalização ajudaria? Nem fiscalização. O que fazem em outros países é desencontrar horários. Então, horários de entrada, tanto para alunos da Unicamp quanto para alunos da PUC, desencontrados. Então, nesses horários, se eles forem desencontrados, existe um pequeno alívio, né? Uhum. Mas e a política pública lá? Ela é suficiente? Ela dá conta do recado? A política pública é a seguinte: nós temos tido pouco investimento em novas vias e novos viadutos. Então, enquanto não houver investimento municipal ou estadual para novas vias, o problema vai persistir. Obrigada pelo professor pela entrevista. É com vocês de volta no estúdio. Obrigada, Sara. E no próximo bloco você vai ver também. A música se tornou disciplina obrigatória no currículo escolar. E mais, as dicas da agenda cultural para você se programar para o final de semana. Voltamos já. Estamos de volta. A música deixou de ser uma matéria facultativa nas salas de aula e passou a ser obrigatória. Como as escolas lidam com isso? Uma lei federal ainda causa polêmica na educação de Campinas. As escolas tinham até esse ano para estreitar a relação entre os alunos e o ensino musical, mas não é o que acontece na prática. A Lei 11.769, sancionada em 18 de agosto de 2008, tornou a música conteúdo obrigatório no currículo escolar dos estabelecimentos de ensino de todo o país. A música, que não precisa ter um conteúdo exclusivo e pode ser integrada a outras disciplinas, deveria estar presente na grade curricular de 2012, como mostra o 3º artigo da lei. Nós, coordenadores, estamos potencializando a educação musical para que todas as crianças, em algum momento da vida escolar dela, ela aprenda música. A Escola Municipal Geni Rodrigues é um dos colégios de Campinas que possui dificuldades em cumprir a lei, e a música aparece somente em forma de projetos optativos. A gente tem os projetos, que no caso nós temos a fanfarra, a flauta e o projeto de dança, que é aberto a todas as crianças e são feitos projetos em horários específicos. Mas essa situação deverá mudar no próximo ano. A gente fez um projeto interdisciplinar na escola toda, que vai tratar desses dois enfoques, né? Vai enfocar a música e a dança na escola toda.
A Prefeitura diz que está ciente da importância da lei, mas não possui nenhum tipo de fiscalização própria. Os fiscais são os pais. A comunidade, os alunos que cobram, né? Eles são os principais fiscais que nós temos, assim, que é muito legítimo, né? Diferente do que acontece com outras escolas, esse colégio possui uma disciplina específica para a música, que contribui na coordenação motora e percepção musical dos alunos. No Colégio Sagrado Coração de Jesus, os cadernos e livros dividem espaço com arranjos, notas e harmonias. O conteúdo ele tem que ser apresentado com brincadeiras, com jogos, com dinâmicas, e a partir desses jogos, dessas dinâmicas, a criança absorve, ela atinge o objetivo que a gente pretende. Além da diversão, o aprendizado com música proporciona inúmeros benefícios pessoais aos alunos. Quando você percebe na marcha da criança alguma coisa que está fora do ritmo, você logo sinaliza que tem alguma coisa errada. Na fase da alfabetização, a questão do ritmo novamente, na construção da frase, da pontuação, a concentração, os estímulos que a criança tem de vocabulário, de imaginação, né? A questão de socialização. A nossa meta é que até em 2015 todas as escolas estejam efetivamente musicalizadas, vamos assim dizer. Quem são os figurantes? Como se tornaram deles? O Espelho Urbano foi até os bastidores e conversou com 2 profissionais. O Sala de Cultura hoje vai falar sobre os figurantes e seu papel no cinema e no teatro. Estamos aqui com a Andréia, olá, e Matheus, olá, tudo bem? Vocês chegaram a assistir o filme, O Artista? Vocês acham que é possível um figurante se tornar uma atriz ou um ator, como foi mostrado no filme? Bom, eu acho que sim, mas desde que ele estude para isso, que ele esteja voltado sua carreira profissional a isso, a não ser porque existem 2 tipos de figurantes: o cara que é um estudante de cinema ou de teatro que está tentando começar de alguma maneira sua carreira no cinema, e existe o figurante aleatório. Qual é a diferença entre um figurante e um elenco de apoio? Normalmente o figurante ele não tem tanta visibilidade, ele é mais uma pessoa para compor o cenário, assim, entre aspas. No caso do elenco de apoio, normalmente ele tem uma ação mais delimitada e tem fala também. Vocês têm intento de continuar sendo figurantes? Não como uma profissão, mas eu particularmente gostei muito de fazer figuração. Tanto que eu passei a estudar cinema depois disso, sabe? Eu gosto muito de cinema também, mas meu objetivo agora é progredir, sabe? É avançar o passo. Agora estou buscando mais pegar personagens mesmo, elenco de apoio. E vocês buscam essa profissão com que objetivo? Porque vocês gostam muito, pela fama, pelo dinheiro? Você tem que fazer principalmente porque você gosta. Porque se você consegue atingir um patamar alto, vai te dar dinheiro. Mas até você conseguir chegar a esse patamar, você rala. Faço evento, faço moda, blitz, promoção, tudo para ajudar a bancar, porque só o teatro mesmo, enquanto você não é conhecido, não tem como você se bancar só com isso. Agradeço a presença de vocês, muito obrigado. Conversamos também com a diretora de teatro, Tishi Viana, que falou um pouco sobre o assunto. Vamos dar uma olhada no que ela falou. O trabalho do ator é o trabalho do ator. Qualquer lugar onde ele apareça, né, o trabalho dele é o mesmo. Numa coisa pequenininha, numa coisa grande, a presença dele naquele lugar é fundamental, é essencial. Se não é, ele não está lá, você tira, você corta essa cena. A exposição Confluências P Paralelo reúne obras de Herbert Gouveia, Mônica Schumacher e Mônica Nador, voltadas para a arte e design. Vai até o dia 27 de abril, em Campinas, somente sob agendamento. Mais informações no site ou pelo telefone 3255-7689. Paulo Gaudêncio realiza palestra gratuita no espaço CPFL Cultura em Campinas, dia 27 de abril, às 19 horas, voltada para o uso saudável das emoções, ira e inveja. Mais informações pelo telefone
3756-8000. Sony Pictures Home Entertainment presents the movie... E ainda para quem gosta do bom e velho faroeste, o filme Silverado, um clássico dos anos 80, passará no cinema da CPFL Cultura, domingo 29 de abril, às 17h30 e às 20 horas. A entrada é gratuita e por ordem de chegada. O Espelho Urbano chega ao fim, espero que tenham gostado. Obrigada pela sua companhia. E até a próxima!